A quem buscais? É uma pergunta que o texto nos faz. Apóstolo, ou de um discípulo mais próximo do Senhor, não sai da boca de nenhum outro discípulo mais distante, mas sai da boca do próprio Senhor Jesus. A quem buscais? Nosso mundo, nosso contexto, a nossa cultura, nos coloca muitos alvos para alcançarmos. Hoje pela manhã falamos de alguns: a nossa saúde, nosso trabalho, nosso bem-estar familiar, o nosso bem-estar empresarial, nosso bem-estar na cultura, o nosso lazer, nosso videogame, nosso celular. Tantos alvos que são colocados para que busquemos. E Steve Jobs, falecido, um dos fundadores da Apple, teve como mentalidade o seguinte: nós não fazemos aquilo que as pessoas precisam, nós fazemos as pessoas precisarem daquilo que nós fazemos. É a mentalidade desse século. Esse século se coloca na nossa presença e diz: vocês precisam daquilo que nós fazemos. Enquanto isso se mantém na área de bens de consumo, talvez o estrago que isso faz, porque o consumismo pode sim destruir vidas e destruir lares, mas quando isso é colocado, quando a cultura chega para a gente e fala: vocês precisam de algo a mais do que vocês têm, vocês podem continuar com seu Deus, com a sua igreja, mas vocês precisam de algo a mais, vocês precisam de liberdade. Vejam o mundo ao seu redor, aceitem as coisas que existem de maneira clara, aceitem tirar a vida de uma criança quando ainda ela está no útero, porque a mãe tem os seus direitos, a mãe não quer. Aceitem a união entre duas pessoas do mesmo sexo, e confirmem isso, e permita que isso faça parte das suas igrejas, como nós já estamos vendo acontecer no Brasil em muitos lugares, igrejas que se dizem, ou se diziam tementes ao Senhor, igrejas cristãs, que hoje endossam esse tipo de união. Não estou dizendo que nós devemos desprezar aqueles que sentem atração pelo mesmo sexo, jamais. Nós devemos amá-los, nós devemos respeitá-los, nós devemos abraçá-los e trazê-los para o nosso meio, mas jamais concordarmos com aquilo que a palavra de Deus nos ensina, não é o padrão de vida que nós devemos viver. Mas o mundo continua e traz essa pergunta para a gente: a quem nós buscamos? E logo em seguida, ou ao mesmo tempo, o Senhor, nessa noite, Ele chega então, quando Ele é encontrado por aqueles homens, soldados, sacerdotes, como o texto nos diz, fariseus, e Ele pergunta: a quem buscais? E essa pergunta faz a mim e a você nessa noite. Nós podemos ver que o texto nos mostra, quando nós olhamos aqui para o versículo de número 3, nós vemos que aqueles que foram ao encontro para prender as pessoas que viviam longe, mas eram pessoas do seu próprio convívio. O texto nos diz que Judas estava ali, uma escolta, os principais sacerdotes e dos fariseus e os guardas, pessoas que eram da nação de Israel e ouvido o que Jesus fez e falou. Nós sabemos o que o nosso Senhor Jesus fez: transformou a água em vinho, chegou diante de uma tempestade e disse o que? Acalma-te, e ela cessou. Curou o cego, fez o aleijado andar, ressuscitou a Lázaro, o morto, multiplicou os pães e os peixes. Esses homens que foram ali prender a Jesus, sabiam de todas essas coisas, ouviram de todas essas coisas, mas ainda, e eles respondem a Jesus, o Nazareno, e Jesus então diz: sou eu.
E o que acontece com aqueles homens? Segundo o texto nos fala, versículo de número 6, recuaram e caíram por terra. Não como nós vemos hoje alguns soprarem ou passarem o paletó e derrubarem, nada disso, mas pelo poder verdadeiro do Filho de Deus. Aqueles homens, quando ouviram Jesus dizer, sou eu, eles caem, e mesmo assim, aqueles homens se levantam e prendem a Jesus. A cegueira humana, uma cegueira, meus queridos, que muitas vezes se aplica no nosso meio. Se nós olharmos aqui, o texto está dizendo que no versículo 18, tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com os seus discípulos. Esse texto se aplica a nós, os seus discípulos, nos dias de hoje. E o texto então vai nos mostrar que aqueles homens ali chegaram, possivelmente os guardas chegaram, os discípulos ficaram com medo. Pedro então saca de uma espada e, como ele não era muito, a cabeça daquele servo do sumo sacerdote, mas ele só conseguiu cortar-lhe a orelha. E o Evangelho de Lucas então nos mostra que, contrastando com a cegueira humana ao poder de Cristo, porque o Senhor Jesus então pega lá no texto paralelo a esse, no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, e diz que Jesus então conserta, melhor dizendo, cura aquela orelha. Aquilo já era suficiente para aqueles homens crerem que ele era o verdadeiro Filho de Deus, porque naquele momento, o fato de quando Jesus falou, sou eu, eles escutarem aquela voz e temerem e caírem, já era suficiente também diante de Cristo. Mas Paulo, no capítulo 1 do livro de Romanos, ele diz que muitos procuram, e tateando como se estivessem próximos, não conseguem ver, não alcançam, não percebem a presença do Senhor Jesus. Meu querido, você que está aqui nessa noite, a quem você tem buscado? A quem você tem conhecido? O texto fala de pessoas que conheciam as Escrituras muito mais do que qualquer um de nós aqui dentro conhece. Muitos dos fariseus sabiam toda a Torá de cor, todos os 5 primeiros livros da Bíblia de cor. Muitos conheciam grande parte dos escritos dos profetas de cor. Muitos congregavam constantemente, levavam seus dízimos, os seus sacrifícios lá no templo de Jerusalém. Tinham uma vida religiosa, ouviram de tudo e viram de tudo que Jesus tinha feito, e mesmo assim, perante e confrontados com o poder de Cristo, continuavam cegos. Esse texto nos exorta. Estamos aqui nessa noite, viemos aqui, são nossos, a Bíblia fala que os dízimos são do Senhor, nós estamos devolvendo a Ele aquilo que é dele. Trazemos sim as nossas ofertas, colocamos na presença do nosso Deus, mas com qual intenção? Para que possamos ficar bem na fita perante Deus, ou fazemos isso por amor? Quando somos confrontados, meus queridos, com o poder de Cristo, qual é a nossa resposta? Nós nos curvamos e adoramos ao Senhor, por velhos no nosso meio, convertendo pessoas dia após dia, convertendo até os nossos próprios caminhos, nos abençoando de maneira que nós não merecemos. Qual é a nossa resposta? Se você está aqui nessa noite e não conhece ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você pode olhar para esse texto e pensar, o que isso tem a ver comigo? Tem muito. O testemunho dos 2000 anos atrás é vivo e efetivo para você. O testemunho que é dado hoje, através da manifestação do Senhor Jesus no seio da sua igreja, não da igreja presbiteriana, mas da igreja com I maiúsculo, é testemunho para a sua vida. E você está buscando.
a satisfazer os seus desejos neste mundo, ou a entregar a sua vida ao nosso Deus. Nós ainda vemos outro contraste acontecendo aqui, da inclinação humana. A nossa inclinação, meus queridos, o texto aqui, se nós olharmos nas passagens paralelas em Mateus capítulo 26 e em Marcos, também no capítulo 14, em Lucas, nós vamos ver que quando aqueles soldados chegaram ali, dado com Cristo, e beijou a face de Cristo, e o delatou, e o entregou, os discípulos ao final fugiram. 2 deles seguiram a Cristo, e um deles o negou 3 vezes, e nós sabemos quem fez isso: Pedro. A nossa inclinação, a inclinação do coração do homem, é de verdadeiramente é. Sabe por quê? Porque todos nós somos pecadores e carecemos da glória e da graça do nosso Deus. Imagine a cena em sua mente. Jesus estava no local que ele era habituado a orar com os discípulos. De repente, um desses mais próximos, que havia traído já Jesus, quando na ceia, Jesus fala que aquele que colocasse o pão junto e mergulhasse o pão no cálice junto com ele, seria o traidor, e Judas assim o faz. E Jesus fala para Judas: vai e faz aquilo que tem que fazer. Judas então sai, recebe as suas moedas e entrega. Soldados armados, homens irados, e eles chegaram, se nós olharmos, a partir do versículo 1, que diz: saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e ali entrou com eles, e julgar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta dos principais sacerdotes, os fariseus, com lanternas, tochas e armas, elementos e artefatos aqui que traziam medo, pois aqueles homens pensaram: agora eu vou perder a minha vida. E Cristo então fala, e Ele vai nos mostrar, que enquanto a nossa inclinação é para a fuga, o desejo de Cristo é para o sacrifício por aqueles a quem Ele ama. Pedro saca da espada e corta então a orelha daquele assistente do sumo sacerdote. Deus cura aquele homem, olha para Pedro: porventura o cálice que o Pai me deu? E nós lembramos que Jesus fala e ora ao Senhor: Senhor, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E o cálice aqui não significa somente a morte, mas o cálice significa a ira de Deus, a ira, a justiça, a condenação que todos nós merecíamos receber, mas que Jesus toma sobre si e leva sobre ele todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, e como cordeiro no matadouro, ele não abre a boca. O Senhor Jesus não reclama, enquanto a inclinação dos discípulos e a nossa inclinação é fugir perante as situações onde somos confrontados com o Senhor Jesus, a do Senhor: entrego por você. Vejam por favor no capítulo 17, a partir do versículo 14, do mesmo Evangelho de João, como que o Senhor Jesus ora ao Pai. Capítulo 17, versículo 14: eu lhes tenho dado, os não são do mundo, como também eu não sou. Não peça que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti,
também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. O Senhor Jesus não orou só pelos discípulos que estavam próximos a Ele, mas Ele diz: para todos aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Você está aqui nessa noite e crê no Senhor Jesus, essa palavra é para você. E muitos ainda virão a conhecer que o Senhor Jesus é o Deus que o Pai o enviou. Nós temos a cegueira humana contrastando com o poder de Cristo. Nós temos a inclinação humana contrastando com a vontade de Cristo de se entregar. E nós temos a necessidade humana, ou a disposição humana, e a entrega de Cristo. Meus queridos, quando o Senhor... A quem vocês buscam? A quem buscais? E eles respondem: a Jesus, o Nazareno, a Jesus que veio de Nazaré. Já vos declarei que sou eu, se é a mim, pois, que buscais. O que o texto fala? Deixai ir. Não é um pedido. Jesus aqui não está clamando por misericórdia para aqueles soldados, mas Jesus está mostrando que naquele momento, Ele se entrega pela vida dos seus discípulos e pela nossa vida também, pela vida de todos os santos que conheceram as promessas no Antigo Testamento e creram na vinda do Messias, que viveram sob a aliança do nosso Deus. O Senhor Jesus então agora fala: se é a mim que vocês buscam, a mim vocês têm, mas a estes... E o texto fala que isso acontece para se cumprir a palavra que Ele disse: não perdi nenhum dos que me destes. Capítulo 6, versículo 39, 17 e 12, os irmãos não precisam abrir, é a palavra, é a promessa do nosso Deus, mostrando que todo aquele que vai até o Senhor Jesus, todo aquele que o Pai fora. São 3 pontos, meus irmãos, que nós não podemos deixar de lado. Na igreja, mas ainda não vivem uma vida com o Senhor Jesus. Esse é um desafio para que vençamos a nossa cegueira, nossas inclinações, a nossa própria vontade, o nosso próprio egoísmo, e deixemos de viver uma vida de religiosidade, como os fariseus e os escribas viviam, e passemos a viver uma vida de submissão ao Senhor. Para aqueles que não conhecem ao Senhor Jesus ainda como Senhor e Salvador da sua vida, esse texto te desafia, e ele te mostra que o Senhor é você, Ele quer te resgatar da onde você está. Não há pecado nenhum que você tenha cometido que não possa ser por Ele perdoado. Não há nada que você possa ter feito que Ele não possa deixar de lado, como a Bíblia fala, deixar para trás e trazer você para Ele. Não pense que você é inatingível, inalcançável, porque você não é. O nosso Deus, e Ele fala: vem, filho meu. A quem buscais? Jesus pergunta. Talvez alguns aqui buscam encontrar um Jesus subversivo, um Jesus que simplesmente foi um homem na história, um grande mentor de autoajuda, grande religião. Contudo, o texto nos mostra que isso, Ele tem poder, Ele cura, Ele ressuscita, e essa promessa é para você nessa noite, a promessa de cura da sua vida, para que no futuro você não passe pela morte sem a esperança da ressurreição. Às vezes essa pergunta pode ser respondida: eu procuro alguém para resolver os meus problemas, como nós escutamos em muitos lugares, para que possa resolver o meu problema de status na sociedade. Meu irmão e minha irmã,
Nós não devemos buscar a Deus para que Ele resolva, mas para que Ele perdoe os nossos pecados. Você é pecador, como eu sou, e nós carecemos da graça do nosso Deus. Não estou falando aqui que nós não podemos pedir ao nosso Deus aquilo que está no nosso coração, nós devemos, mas o principal que Deus quer para a minha vida e para a sua, apesar das circunstâncias difíceis que nós vivemos, que Deus nos permite, possamos nos dobrar na presença dEle e reconhecermos que Ele é Deus e buscarmos o perdão pelos nossos pecados. A quem buscais? Uma das respostas que seria uma resposta correta naquela noite, na boca daqueles soldados, ou talvez na boca desse servo do sumo sacerdote, Deus Altíssimo, e possivelmente eles cairiam sim, mas não de temor, não pelo poder da justiça de Deus, mas possivelmente cairiam de joelhos aos pés do Senhor, de joelhos como aquele leproso, um dos 10 que fora curado, voltou aos pés da cruz e aos pés de Cristo. Como que nós sabemos que esse texto então nos dá essa graça? Quando o Senhor Jesus então, Ele fala no versículo 5, que Ele respondeu a eles e diz, responderam-lhe a Jesus, sou eu. Essas duas palavras, sou eu, é um eco direto daquilo que nós encontramos lá em Êxodo, capítulo 3, quando Moisés chega perante aquela sarça ardente, escuta uma voz e fala, tira as sandálias dos teus pés, porque o local que você está pisando é santo, e Deus então coloca a missão a Moisés, que ele iria tirar o povo do cativeiro. Devo dizer que me enviou, e Deus então fala, Yahvé, que a tradução literal significa, eu sou. O Senhor Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, Ele fala e coloca essas palavras, esses homens caem, eles caem perante ao grande eu sou, ao grande Criador do universo, aquele que nessa noite nós cultuamos e adoramos aqui, para honra e glória. Meu querido, minha querida, a quem você busca? Ao que? Coloque-se na presença do nosso Deus nesse momento, do Senhor Jesus. Ele te faz essa pergunta nessa noite: a quem buscais? Se na sua vida você já o conhece, mas tem buscado, fale, Senhor, eu te busco como meu Deus e meu Senhor, a tua graça, a tua graça, a tua graça. Se você ainda não se entregou, não se curvou perante Ele, e Ele fala, a quem buscais? Se curve diante e diga, eu busco a Ti, que é o Senhor e Deus sobre todas as coisas. E eu tenho plena convicção, meus irmãos, que a graça redentora e salvadora do nosso Deus alcançará o seu coração. Curva a sua cabeça nesse momento, vamos ter uns instantes de oração.